paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus estamos retornando para mais uma aula relacionada à Soteriologia 2. Nós estamos analisando, segundo o manual, as cartas de Paulo aos Gálatas e aos Romanos. E desta feita nós estaremos estudando a lição de número 2. Muito bem. E nós analisamos na primeira lição alguns fatos importantes e que nós devemos fazer uma recapitulação. Nós vamos estar agora já na página de número 42, tá? De número 42, a lição de número 2, que ela tem aí por título Paulo defende o Evangelho, e nós vamos estar fazendo uma análise aí então agora do capítulo 1 e capítulo 2 desta carta, tá? Dentro do enfoque proposto aqui pelo manual. Nós já verificamos quanto à formação do apóstolo Paulo e como se deu também a sua conversão lá na estrada de Damasco. Tivemos também uma ideia geral de quem eram os Gálatas, informações sobre a crise que os Gálatas enfrentaram nos relatos de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, e temos também aqui uns outros destaques. Paulo era tido como um falso profeta pelos judaizantes, depois da sua conversão, porque na sua mensagem do Evangelho ele não incluía a observação da tradição dos anciãos, né, ou dos pais. E Paulo é desafiado tanto na sua autoridade apostólica, pelo fato de ele faz uma defesa ao seu apostolado, e ele vai enfrentar também um embate entre as autoridades eclesiásticas no primeiro concílio em Jerusalém, que nós falamos lá, de onde saiu aquele documento dando algumas diretrizes às igrejas que estavam sendo fundadas e as que já haviam sido fundadas, as observações que eles haviam ter. E nós vamos perceber também que o evangelho que Paulo ele recebe é uma revelação da parte de Deus. Então, quando nós entramos para o primeiro objetivo da lição, que é de identificar os pontos importantes nas observações iniciais que Paulo fez, quanto o seu apostolado e a terminologia que ele usou. Tá? Então, quando nós pegamos lá o capítulo 1 da carta aos Gálatas, quando ele vai destacar aqui a questão de quem era Paulo, tá? Que são as observações introdutórias da nossa lição, os versículos vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo, não por parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Pai, nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tá? Então, a primeira ideia que nós vamos ter aqui é do Paulo, que é Saulo. Tá? Então, todos os judeus sob domínio romano, eles recebiam aí um nome romano, além do nome judeu. Tá? Então, vamos perceber por que, no contexto da igreja primitiva, ou do momento em que ele estava vivendo após a sua conversão, Paulo ele prefere, em um dado momento, ser identificado pelo nome romano, tá? O nome romano. Aqui não é
que Deus mudou o nome de Saulo para Tarso. É que ele tinha um nome que era judeu, um outro nome que era romano. Saulo era no hebraico e o Paulo no romano. Tá? Então, isso nós precisamos ter o cuidado. Tá? Acredita-se que essa desvinculação que ele procurou ter do seu passado judeu era com o intuito de facilitar a sua evangelização, tanto dos gentios, tá? E tal adoção, no seu início da sua primeira viagem missionária, vocês percebem que quando chega em um momento da viagem missionária, ele passa a ser chamado por Paulo. Ele sai da igreja de Antioquia como Saulo. Você pega lá o capítulo 13 e o versículo 1 e 2, né? Todavia, Saulo também chamado Paulo, você pega o versículo 9, ele sai como Saulo, e já no versículo 9 do capítulo 13, vai dizer lá que todavia Saulo também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. E a partir deste momento, ele só é chamado de Paulo. Então, o apóstolo não da parte dos homens, mas por Jesus e por Deus, tá? Tem muita gente que acha que quando Paulo ele faz essa declaração, é que ele não estava debaixo da autoridade eclesiástica. Ele estava debaixo de autoridade eclesiástica. Nós precisamos entender qual é a razão pela qual Paulo ele faz essa declaração. Apóstolo não da parte de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus. Dois destaques aqui imediatos que nós precisamos ter. Enfatizar o seu apostolado e estabelecer também a sua autoridade apostólica. O termo apóstolo, objetivamente, significa aquele que é enviado. Ele corresponde a apóstolo ou a missionário, o que implica em um mensageiro especial capacitado por uma pessoa ou organização de maior autoridade para desempenhar uma missão. Então, o que Paulo ele vai estar querendo dizer aqui, que ele foi designado diretamente por Deus para ele ser apóstolo. Tá? Fora devidamente, ou seja, ele foi devidamente comissionado pela autoridade soberana dos céus. Tá? Então, Cristo ressurreto deixou bem claro a Ananias, lá em Atos capítulo 9, versículo 15, nos fatos que envolveram a conversão do apóstolo Paulo, Deus disse a Ananias o seguinte: este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Tá? Vejam só, lá em Romanos capítulo 1 e versículo 1, que nós já lemos, ele vai dizer o seguinte: Paulo, servo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo, tá? Então, quando ele diz assim que é chamado para ser apóstolo, a ideia que ele está dizendo aqui é que ele foi escolhido por Deus para esse ministério. E lá em Atos 3, 13 e 2, nós vamos ver assim: o Espírito Santo, e disse o Espírito Santo, apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então você tem aqui a ideia da própria Trindade dentro desse chamado do apóstolo Paulo. É por isso que quando ele diz que o chamado dele para o apostolado não vem de homem ou por parte de homem, é porque foi exclusivamente por Jesus Cristo.
Então, o sentido do termo apóstolo no Novo Testamento, fundamentalmente, está relacionado aos 12 que foram especialmente escolhidos, chamados e treinados pelo Senhor Jesus Cristo. Judas, ele se perdeu e numa convenção apostólica, vocês vão ver lá em Atos capítulo 1, dos versículos 15 a 26, que fora escolhido o Matias para integrar o lugar do Judas Iscariotes. Tá? Então os irmãos devem anotar bem isso. Tá? Então o chamado e o apostolado de Paulo. Tá? Tem um gráfico aí, uma figura na página 45, que ele procura demonstrar bem essa questão aqui, o chamado e o apostolado de Paulo. Então, tem 3 situações aqui, que ele vai colocar aqui. Não de fonte humana, ou de homem, Paulo, tá? Não de agência humana, tá? Ou seja, uma pessoa que designou, ou seja, não uma organização, ou seja, não foi a igreja que chamou o apóstolo Paulo por apostolado. Quem chamou foi Deus, tá? Então, não foi por agência humana, Deus, homem e Paulo, tá? Mas por fonte e ação divina, Deus o Pai, Jesus Cristo e Paulo. Então, o chamado do apóstolo Paulo teve surge no coração de Deus, Cristo chama, tá? Então, é fato que os 12 apóstolos também, que fizeram parte do apostolado fundamental, os 12, o colegiado, foram exclusivamente chamados também pelo próprio Cristo e não teve interferência humana nenhuma. Você vai perceber, quando nós estudamos os sinóticos, e inclusive João também, como se deu a chamada desses homens, não teve interferência humana nenhuma. E o apóstolo Paulo também, ele vai dizer, assim como os 12 que fazia parte do colegiado, tá? Ele, o apóstolo Paulo também, ele não foi chamado por homem ou por agência humana nenhuma. Deus em Cristo que o chamou para o apostolado. Assim então como os demais apóstolos, Paulo tornou-se apóstolo de Jesus Cristo. Tá? Então, as referências que nós temos lá em Efésios 1, nós temos primeiramente em Gálatas 1:1, ele diz, por Jesus Cristo e por Deus. Quando nós lemos lá em Efésios 1:1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. 1 Timóteo 1:1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Tito 1:1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Tá? Então, ele estava a serviço e dentro desse serviço ele foi comissionado para ser apóstolo. Tá? Então, o destaque aqui é que temos a ação da Trindade, tá? Quando você pega o contexto da igreja, você vai ter o quê? Cristo é a cabeça da igreja, tá? Cristo é a cabeça da igreja, o Espírito Santo é o que exerce, o que organiza, o que orienta, é o gestor do ministério na igreja, segundo a soberana vontade de Deus na igreja. Tá? Então ele tornou apóstolo por Jesus Cristo, desempenhou a sua missão sobre o poder de Deus e desempenhou a sua missão sobre a autoridade de Deus, tá? Quando você pega aqui a ideia da Trindade, tá? Todos os irmãos, meus companheiros, ele faz uma referência aqui, é notório aqui, que Paulo nunca viajou sozinho, sempre tinha alguém acompanhado com ele, razão pela qual ele sempre faz menção em suas cartas aqui, daqueles que estão com ele. E aí ele vai se referir aqui às igrejas da Galácia, o versículo 2,
que é uma referência ao povo, ou um povo que foi chamado para fora, tá? Que faziam parte da igreja, correspondente à congregação local e que faziam parte da igreja universal, a catolicidade aqui da eclésia, né? Nós precisamos ter ideia disso, tá? Então, graças, ele vai dizer, então, graças e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ideia de graça aqui no contexto do Evangelho é o atributo divino de onde Deus ele outorga a salvação de maneira graciosa a todas as pessoas. Paz, ela é decorrente da nossa reconciliação que produz o consolo pela operação do Espírito Santo em nós. É a calma certeza de que a soberana vontade de Deus está cumprindo em nossas vidas. Então, os benefícios são da parte de Deus e do Senhor Jesus. Então, quando a graça e a paz parte de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus, então realmente são características ou são virtudes que elas vão fazer parte da nossa vida de forma plena com os seus resultados, tá? E aí ele vai apresentar aqui as palavras descritivas, Senhor Jesus Cristo, que você tem lá no versículo de número 3. Então a forma que Paulo ele apresenta o Salvador, ele demonstra aqui as razões dessa salvação que ele teve e do chamado, bem como do seu comissionamento para o Evangelho. Então, uma das condições preferidas de Paulo ante o Senhor Jesus Cristo é o de servo. Paulo sempre se autodenomina como servo de Jesus Cristo ou servo de Deus. E as várias maneiras da utilização da palavra Senhor aqui, Senhor Jesus Cristo, então quando chama Jesus de Senhor, ele pressupõe que ele é um servo ou um escravo, tá? Então, as várias maneiras de se utilizar aqui a palavra Senhor, tá? Como Senhor, Mestre, Dono, Governante ou Deus. Jesus é o Senhor, corresponde que ele é Deus, o destaque é para a soberania, a completa autoridade de Cristo sobre os céus e a terra e sobre todos aqueles que neles habitam. Jesus, tanto no hebraico como no grego, significa Senhor que salva. Senhor que salva. Cristo, Christos no grego, Messias no hebraico, significa ungido. Ungido para cumprimento de seu ministério. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha essa ideia que o próprio Cristo, na sua encarnação, ele como servo se submete à vontade soberana de Deus, e ele então agora como servo de Jesus Cristo, salvo por Jesus Cristo, ele precisava também se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. E ele vai dizer, ele vai destacar aqui a dimensão serviçal de Jesus, diz assim, se entregou por nossos pecados para libertar do mundo perverso. Essa tal entrega tem a ver com a vicariedade, a morte vicária de Jesus por nossos pecados, dando-nos a proteção necessária na trajetória que cada cristão ele empreende para o céu. Nós temos a segurança na nossa caminhada celestial. Tá, aí nós vamos ver no objetivo 2, que o apóstolo Paulo ele vai destacar algumas questões aqui. O objetivo 2 está lá na página 48 do nosso manual. Paulo apresenta a sua mensagem. Então, é uma análise que deve ser feita dos versículos de 6 a 9 do capítulo 1, onde ele vai explicar os conceitos do verdadeiro evangelho e de um evangelho falso. Ele vai fazer um comparativo aqui, determinar se a sua mensagem é de Deus, se é, portanto, de Deus, ela pode ser aceita.
Tá? Lá no versículo 6 a 9, diz o seguinte: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que já além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então vejam só que o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma apresentação da mensagem que ele está pregando. Ou seja, o compromisso de Paulo era com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, para o qual ele fora separado. E jamais ele abriria mão desta posição ou do seu chamado, bem como da salvação que ele havia recebido de Jesus Cristo. Então, a ideia que nós temos aqui nesses versículos é que nós temos o Evangelho, que é a mensagem que aqueles crentes eles haviam recebido, tá? Então nós temos de um lado o verdadeiro Evangelho e do outro lado o falso Evangelho. E era exatamente dentre essas duas realidades que estava os problemas dos crentes na Galácia. Então, os problemas do crente da Galácia estavam se desenvolvendo dentro desta visão. Ou seja, eles estavam propensos a receber um outro evangelho. Então, vamos ver como que Paulo ele vai caracterizar tanto um como o outro evangelho, ou evangelho pervertido, tá? Então, quando se fala aqui do evangelho de Cristo, que é o verdadeiro, tá? A natureza do evangelho de que Paulo pregava, ele era divino. Natureza divina, porque, veja só o versículo 12 do capítulo 1, ele diz assim: porque eu não o recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o evangelho apresentado por Paulo tinha o seu fundamento na graça divina. O versículo 6, ele vai demonstrar isto. Quando você olha para as características do outro evangelho a que Paulo se refere, que não era de forma alguma um evangelho, tá? Ele não era um outro evangelho. Eles estavam descaracterizando, estavam desconfigurando. Era uma outra coisa menos evangelho, tá? Então, ele tinha aqui uma natureza completamente distinta. Ele era de outra espécie que nada tinha a ver com o evangelho de Cristo. O evangelho apresentado pelos judaizantes era meramente humano. Então você faz esse contraste. A mensagem que Paulo levou na sua primeira viagem missionária a esses crentes, era uma mensagem divina que ele havia recebido por revelação fundamentada na graça de Cristo. E este outro evangelho, ele tinha uma outra espécie aqui que nada tinha a ver com aquilo que Paulo havia pregado, tá? Ele era meramente humano, meramente humano. Então vamos ver, que vai haver aqui algumas características que ele vai apresentar lá na página 49 do evangelho genuíno, tá? Características do evangelho genuíno. Tá? Então, a primeira característica do evangelho genuíno é dado a sua fonte. Sua fonte é Deus.
Segundo ponto, o evangelho genuíno produz vida. E a vida é Cristo. Vocês percebem que o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer: e a vida que agora vivo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá? Em terceiro lugar, o evangelho genuíno, ele tem a atuação do Espírito Santo na vida do salvo. Está lá em Gálatas 3,14. Tá? Dentro desse contexto do evangelho genuíno, a prerrogativa do cristão, ele precisa ter como recurso a fé. A fé é o recurso. A salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Capítulos 3, versículos 21 e 22. Uma outra coisa da genuidade do evangelho é que ele promove unidade entre as pessoas, independente da situação financeira, independente de raça, de povos, de línguas, tá? O evangelho ele promove a unidade, tá? Dizendo que pela fé em Cristo nós somos integrados na família de Deus. Capítulos 3, versículos 26 a 28. E promove a verdadeira liberdade, e essa liberdade é decorrente que somos libertos do poder do pecado, e a pessoa ela passa a viver no domínio e no poder do Espírito Santo. Então vejam só, o evangelho genuíno, ele é caracterizado pela sua fonte, que é Deus, produz vida, que é a vida de Cristo em nós, a vida eterna, pela atuação do Espírito Santo, o recurso que temos para receber é a fé, ele promove unidade e promove a verdadeira liberdade. Daí quando você pega pelo outro lado as características do falso evangelho, primeiramente, ele vai desvalorizar a graça de Cristo nas alternativas apresentadas para conjugar a graça de Deus. Praticamente eles aniquilam ou anulavam os resultados da graça divina na vida da pessoa. Se a pessoa não circuncidasse, não cumprisse os ritos da lei de Moisés, as pessoas não eram salvas, eles eram taxativos nisso. Valorava a salvação pelas ordenanças da lei, ou seja, eles não viviam possibilidade alguma, ou eles não viam possibilidade alguma de salvação se não houvesse observação de tais elementos da lei. Vejam como esta classe, eles apresentavam a sua teologia. Se não vos circuncidardes segundo o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Tá? Era uma influência da doutrina dos fariseus, como nós temos lá em Atos 15 e 5, quando diz assim: mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandá-los observar a lei de Moisés. Então vejam só, eram pessoas que haviam ouvido a mensagem do Evangelho e que, em tese, eles haviam sido convencidos pela mensagem do Evangelho, mas quando eles iniciaram a vida cristã, eles não tinham, dentro do conceito de vida, como abrir mão da circuncisão e nem das tradições da lei de Moisés. Tá? É a mesma coisa que nós podemos enfrentar hoje no contexto do Brasil, pessoas que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não abrem mão dos serviços meritórios de Maria. Outros não abrem mão das suas doutrinas espíritas, ou não abrem mão das doutrinas orientais, de alguns princípios que eles acham que são importantes, e eles querem adequar isso
dentro da fé evangélica, tá? E isso não é evangelho. A pessoa, ela precisa abrir mão, sim, dessas questões, porque a graça de Cristo, ela é suficiente para a nossa salvação. E eles estavam fundamentados em rituais vazios e nessa prerrogativa da lei aí de justificar o pecador, tá? Então esta era a característica do falso evangelho, tá? Então as fontes de evidências de Paulo, da pregação do evangelho de Paulo, ia da morte e da ressurreição de Cristo, ou seja, ele tinha primeiramente as Escrituras como fonte da pregação, tá? Quando você pega lá 1 Coríntios capítulo 15 e os versículos 3 e 4, diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então Paulo, ele lançava a mão de todo o cânon do Antigo Testamento, que eram as Escrituras que eles disponibilizavam na época, para fundamentar a evidência do sacrifício de Cristo, a sua encarnação, a sua morte e ressurreição. E também nós temos Paulo, outra fonte que ele tinha, era o quê? As testemunhas oculares. Ele vai lançar mão de um texto lá em 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 4 a 9, ele vai elencar ali pelo menos 6 testemunhos oculares de que Cristo havia ressuscitado, de que Cristo ele se humanizou, encarnou, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Ele diz: foi visto por Cefas, depois pelos 12, por mais de 500 irmãos, numa reunião por mais de 500 irmãos, foi visto por Tiago, por todos os apóstolos e por derradeiro a todos, e apareceu a mim, tá? Então você vai ter aqui que o apóstolo Paulo, ele apresenta as Escrituras como fonte da sua pregação e do seu ministério, tá? Vejam só, lá em Oséias, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante do Senhor. Tá? Então, quando você pega essa referência aqui, lá de Oséias, e você vai perceber quando diz o seguinte: pois não deixará o Salmo 16, versículo 10, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Quando você compara isto, tanto Oséias, o Salmo 16, versículo 10, com Isaías 53, versículos 9, Isaías 29, 19, Isaías 53, 3 e o Salmo 110, 1 e 7, você tem esta compreensão. O próprio Senhor Jesus Cristo também, ele vai corroborar as Escrituras quanto às informações relacionadas à redenção, tá? Vocês percebem que quando Jesus ressuscitou, ele vai ao encontro dos 2 discípulos no caminho de Emaús, e então ele começa a esclarecer, tecer algumas informações. Lucas capítulo 24, versículo 27, diz o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Paulo, ele utiliza a Escritura como uma fonte fidedigna, que é o cânon do Antigo Testamento. Tá? As testemunhas oculares. Se nós olharmos
para os evangelhos, tá? Após a ressurreição de Cristo, nós vamos ver vários relatos dos escritores com referência à aparição do Cristo ressurreto, tá? Então nós temos a primeira aparição a Maria Madalena em Marcos capítulo 9, em Marcos, né? E lá e também em João 20, 11 e a 18. E depois nós temos a segunda aparição que aparece a diversas mulheres, que lá em Mateus 28, 9 e 10. Depois nós temos a terceira aparição, que aparece a Cleopas e ao seu companheiro no caminho de Emaús, que nós temos lá em Lucas 24, de 13 a seguir. Depois nós temos a quarta aparição, que Jesus aparece a Simão ou a Cefas, que nós temos em Lucas capítulo 24, versículos 34. E depois nós temos lá uma outra referência lá em Lucas 25, melhor dizendo, em 1 Coríntios 15 e versículo 5, tá? A quinta aparição, Jesus aparece a 10 dos apóstolos, estando ausente Tomé, e aí os sinóticos, eles vão fazer essa referência, Marcos, Lucas, ele faz essa referência, e João também vai fazer essa referência, e essas aparições aqui, segundo os evangelhos, foram no domingo da ressurreição. Aí depois nós vamos ter outras aparições que nós temos, que considerada a sexta aparição, que é 8 dias depois, né? Jesus aparece a Tomé e aos 10, João, ele vai fazer esta referência no capítulo 20, versículos 24 a 29, e a parte B do versículo 5 de 1 Coríntios 15. Aí temos uma sétima aparição, ele aparece a 7 dos discípulos, lá em João 21, de 1 a 14. Temos uma oitava aparição também, que aparece aos discípulos pela quarta vez, e uma grande multidão também. E aí você vai pegar as referências de Mateus 28, 16 e 17, e 1 Coríntios 15 e 6. E a nona aparição, ele aparece a Tiago, que a referência está lá em 1 Coríntios 15 e 7, que esse Tiago consideram-se que é o irmão de Jesus. E a décima aparição, dando aí a comissão aos discípulos, né, para a pregação do Evangelho, né? E depois ele aparece ao apóstolo Paulo, né, como Paulo já faz essa referência, tá? Temos aqui, então, dentro dessa análise que Paulo faz das fontes que ele assegurava que Cristo havia sido morto, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, as Escrituras e as testemunhas oculares, tá? Testemunhos oculares. Então, nós vamos ver, então, agora, diante desta questão, que os crentes ou as igrejas da Galácia, dos Gálatas, estavam correndo dois riscos, que era, primeiro, de deserção, tá? Tal ato que era passando para um outro evangelho, tá? E se isso se concretizasse, caracterizava a deserção. Eles estavam saindo do verdadeiro evangelho para um outro evangelho que não era evangelho, tinha uma outra natureza totalmente diferente. Então, no sentido espiritual, era entendido então como a apostasia ou naufrágio espiritual. E o conselho de Paulo, quando ele dá a Timóteo, foi: mantendo a fé, a boa confiança, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo diz isso a Timóteo, a 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 9. Tá? E tem aí o período da perversão, eles desertarem da fé e perverter o evangelho. O capítulo 1, versículo 7,
ele diz o seguinte: o ato de perverter, quando você analisa o versículo 7, que o ato de perverter o evangelho implica na inversão, ou seja, é ter o conhecimento dos princípios fundamentais do evangelho, entretanto, a interpretação era com base na tradição e na lógica humana. Era exatamente isso que os judaizantes eles estavam fazendo com o Evangelho. E as igrejas da Galácia estavam correndo este risco. E a exortação apostolar aqui é a seguinte: é o cuidado do que prega e do que ensina as Escrituras. Deve esmerar-se no manejo correto da palavra da verdade e aplicar e interpretar a Bíblia de maneira correta. Tá? Então, se alguém vos prega, ele vai dizer, Paulo, no versículo 9, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Ou seja, o que Paulo ele está querendo deixar bem claro aqui, quando nós pegamos o versículo 8, anterior ao 9, diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo vindo um anjo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Então vejam só, o destaque do Paulo aqui é o seguinte: duas verdades que se destacam aqui. Primeira é o caráter definitivo do evangelho. O Evangelho é uma revelação final. As boas novas de salvação pela fé em Cristo são o Evangelho verdadeiro, eterno e ponto final. Tá? A outra verdade aqui é a relação entre mensageiro e mensagem. Ou seja, o Evangelho é a base de avaliação, tanto do mensageiro como da mensagem. Credenciais não tornam a mensagem aprovada. A mensagem ela é fixa e imutável. A mensagem do Evangelho é o meio pelo qual podemos determinar se os mensageiros são verdadeiros ou não. Tá? Então, quando Paulo ele ouve a mensagem desses supostos evangelistas ou ensinadores ou mestres aqui, ele caracteriza que eles eram falsos, porque a forma com que eles estavam pregando a mensagem, ela não estava de acordo com o caráter definitivo do Evangelho. Não estava de acordo com o caráter definitivo do Evangelho. E uma das coisas que nós vamos perceber aqui é que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles contribuem para esse evangelho imutável. Tá? Quando nós pegamos lá João capítulo 14, versículo 26, nós vamos perceber o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Jesus dizendo, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. Então, a ideia que nós temos aqui do Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão em perfeita harmonia. Tá. Primeiramente, o Espírito Santo, ele promove, ele não promove a si mesmo, mas ele glorifica a Jesus. Tá? Quando você pega 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 3, nós temos isso. O Espírito Santo, ele procede de Deus. É o Espírito de Deus. 1 João 4 e 2. O Espírito de Deus confessa que Jesus veio em carne. Então vocês vão perceber esta harmonia perfeita na Trindade, e o Evangelho como algo final, definitivo e imutável para as nossas vidas. Tá? E lá no objetivo 3, então, nós vamos ter o seguinte: identificar a fonte da mensagem paulina, determinar a base da mensagem hoje. Tá? Então, o ponto passivo do apóstolo Paulo é o seguinte: Cristo é o centro do Evangelho.
o evangelho por mim anunciado, Cristo é o centro. Então, as profecias messiânicas e o fiel cumprimento na pessoa de Cristo, tá, mostravam, tá, essa centralidade de Cristo do evangelho. Por outro lado, o reconhecimento apostólico como fundamento na confissão de Pedro, tá? Quando você pega lá em Mateus 16 e 16, quando Cristo perguntou aos discípulos: que dizem os homens acerca de mim? E depois de vós, quem dizeis que eu sou? Daí Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por outro lado, além das profecias que está no cânon do Antigo Testamento e a declaração do apostolado, né, representada em Pedro, de que Cristo é o Filho de Deus, temos também o quê? A experiência pessoal do apóstolo Paulo. Quando ele diz assim: afinal, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo. Tá? Então, vocês vão perceber, a ideia que se tem aqui é a experiência primária que o apóstolo Paulo ele teve com Jesus na estrada de Damasco. Pode ser que ele já tenha ouvido as mensagens, as pregações por Estevão e por os outros irmãos em Jerusalém, tá? Mas quando ele encontra com Jesus, diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele tinha noção exata de quem era este Jesus, porque ele já tinha ouvido estas mensagens, tá? Aí nós vamos ter outras experiências do apóstolo Paulo, a quem Lucas se reporta lá em Atos 22, 18, capítulo 27, 23, né? E 2 Coríntios, capítulo 12, e os versículos de 2 a 14. Tudo indica que Paulo, então, essa primeira referência que ele faz, que Cristo apareceu para ele, é por ocasião da sua conversão. Por ocasião da sua conversão. E quando nós lemos, só para a gente ter uma noção aqui, o capítulo 26, dos versículos 13 a seguir, se você ler com certo cuidado, você vai perceber alguns destaques na fala de Paulo. No capítulo 26, versículo 13, ele destaca o seguinte: vi uma luz do céu resplandecente, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao meu redor. Quando você pula um pouco lá para o versículo 15, ele vai dizer: então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus, que tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, e como daquelas que te aparecerei ainda. Quando nós recorremos ainda nesse mesmo capítulo, lá para o versículo 22, mas alcançando socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que Cristo devia de padecer, sendo primeiro da ressurreição dos mortos, e anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então você percebe aqui a compreensão que Paulo ele tinha das Escrituras, e da mensagem que ele pregava, sempre estava centralizada em Cristo. Daí quando você pega a conversão de Paulo e a sua comissão, basicamente nós estamos lá na página 53, que vamos trabalhar com o objetivo de número 4, que é selecionar as afirmações que refletem como o encontro com Cristo transformou a conduta do apóstolo Paulo. Tá? Então, vejam só, aí no capítulo 1, versículos 13 e 14, ele diz assim: porque ouviste qual foi o meu proceder
outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e devastava. Versículo 14. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Vocês vão perceber aqui que ele se reporta à vida passada, qual era a sua conduta. Daí você pode ver lá o autorretrato a partir das folhas 16, vocês vão ter essa noção, e o impacto que a sua conversão teve, tá? No judaísmo, do judaísmo para Cristo, tá? Então ele vai mostrar algumas coisas aqui, ele vai destacar algumas coisas nesse texto aqui, que além da salvação, que é algo muito mais vital na vida de Paulo, ele diz assim que ele foi escolhido por Deus para o serviço e separado antes do seu nascimento, tá? Ele vai dizer isso de forma bem clara. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou por sua graça, tá? Então, quando você pega aqui esta referência aqui, ao que me separou, ele faz referência objetiva a Deus, aquele que controla a vida e o destino da humanidade. Vai estar em foco aqui também que todas as coisas estão inseridas dentro de um propósito de Deus e precisamos compreender que ser chamado por seu decreto é que ele é Deus e que ele não faz e nem altera os seus planos à medida que as coisas vão transcorrendo dentro da história humana, ou que a história humana ela vai se desenvolvendo. Mas esses planos de Deus, eles estão inseridos desde a eternidade e são inalterados. São baseados no seu sábio conselho e santo desígnio, são baseados na sua liberdade divina e têm por finalidade a sua própria glória, Então, quando nós pegamos essa postura de Deus, que é eterno, e nós somos finitos, e nessa infinitude de Deus, nós temos alguns textos que vão demonstrar um pouco isso e aclarar um pouco a nossa mente, tá? Lá em Efésios capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Pedro 1 e 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Apocalipse 13 e 8. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Efésios 1 e 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. 2 Timóteo 1 e 9. Conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Tito 1 e 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, quando você pega o caráter santo de Deus, imutável de Deus, dentro da sua soberana vontade, à vista dessas declarações, então você lança a luz sobre quando Paulo ele diz que Deus o separou e o chamou, tá? Ele vai dizer o seguinte: por mais que nós não entendamos perfeitamente as prerrogativas de Deus em separar, em chamar Paulo desde o seu ventre, tá? Temos que nos curvar reverentemente assim como Paulo fez diante da soberana glória de Deus e dizer: quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. O Deus que é eterno e que pensa e que sente e que age desde a eternidade, na vida de Paulo veio acontecer no contexto do mundo humano, no tempo e no espaço, tá? E o que nós vemos aqui tudo o que Deus promoveu na vida de Paulo
não teve outra razão a não ser a glória do próprio Deus, tá? Para a glorificação do próprio Deus. Quanto a Paulo, o Senhor chamou-o, converteu e dirigiu toda a sua vida, Tá? A ideia que nós temos que quando Deus chama Jesus, aparece a Paulo na estrada de Damasco, Paulo diz, quem és tu, Senhor? E depois, que queres que eu faça? E aí ele abre o seu coração para Deus, e aí o Senhor diz, vai para Damasco, da rua direita, e fica esperando lá que eu direi o que te convém fazer. Você vê a submissão de Paulo, a obediência de Paulo à vontade de Jesus, é que ele vai para Damasco e fica orando lá, até Deus mandar Ananias para falar com ele. Tá? Então, o chamado e convertido. Tá? Então, o objetivo 5 da lição, ela vai destacar exatamente isto, que é avaliar a reivindicação de Paulo de haver sido escolhido soberanamente por Deus e estudar as provas que defendem o seu apostolado. Tá? Então, quando Paulo ele apresenta ou diz que ele foi chamado exclusivamente por Deus, se você for perceber também, no contexto da salvação, as pessoas pregam o Evangelho para nós, mas a obra é do Espírito Santo. As pessoas que têm os dons ministeriais no contexto da igreja é fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age nas nossas vidas. Tá? Se bem que hoje existem algumas questões que parece que estão passando por um outro evangelho, né? Que as pessoas que chamam, que designam, e que tira e que põe e assim por diante. Mas no caso de Paulo, ele deixa bem claro que as razões são de que Deus em chamar desta forma. Vejam só, em 26 e 15 de Atos, assim, e eu sou Jesus a quem tu persegue, levanta-te e afirma-te sobre os teus pés, por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha. Deus diz bem claro isto ao apóstolo Paulo. Deus toma ainda o testemunho de Ananias, 22 e 12 de Atos dos Apóstolos. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali morava, veio procurar-me e, pondo-se junto de mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. E nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante dos homens. Então vejam só o testemunho de Ananias, corroborando as palavras do apóstolo Paulo quanto à sua chamada e os propósitos de Deus para o Evangelho. Vejam só que ele recebeu instruções para o serviço. Quando nós olhamos aqui, Deus chamou Paulo, Deus deu a mensagem para Paulo e Deus deu as instruções para Paulo. Então você tem a viagem de Paulo para a Arábia, encaixa-se em Atos 9 e 29, durante os muitos dias, dos versículos 35 a 38. E aí o versículo 17 do primeiro capítulo de Gálatas diz assim, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson.
para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Então, quando nós pegamos esse mapa aqui, você consegue perceber as incursões do apóstolo Paulo, tá? Quando ele vem aqui para a Arábia, tá? Ele vem para a Arábia, sai de Damasco aqui e vem para a Arábia, tá? Então, se os irmãos puderem baixar, dar um download nesse mapa aqui e ter perto do livro de estudo de manual, isso vai facilitar, ajudar os irmãos a compreensão dentro desse contexto aqui, tá? Então, na conversão, tá? Então, vocês vão perceber que ele vai apresentar aqui algumas questões aqui. Quando você pega aquele gráfico que nós temos lá na página 19, então vocês vão perceber, primeiramente, que o apóstolo Paulo, os primeiros 3 anos, de 31 a 33, tá, que deu a conversão e a visita dele na Arábia, tá, e depois ele teve 14 anos que ele ficou desenvolvendo o seu ministério em torno de Damasco, depois ele foi ali para Antioquia, e ele fica trabalhando nessas intermediações. Vocês pegando esse mapa aqui, vocês vão conseguir ter essa noção de uma forma mais exata, tá? Até que se dá aí a primeira viagem missionária dele, por volta de 40, né? De 46, né? Que dá a primeira viagem dele. Melhor dizendo, de 39, né? Que dá a viagem. Vamos para nós não errarmos aqui, vamos voltar aqui na página 19, só para nós tirarmos esta dúvida aqui. Página 19. A primeira viagem missionária de 45 a 49. Tá? De 45 a 49, tá? Então vocês vão perceber que houve um intervalo aí basicamente de 14 anos, né? Desde da sua conversão e do treinamento de Deus, as instruções que o Espírito Santo lhe deu, as revelações, tá? E aí ele está devidamente preparado para executar ou exercer o seu ministério, tá? Paulo ele vai se reportar também que ele se encontra com os líderes da igreja em Jerusalém, tá? Você vai pegar o objetivo 6 da lição, que ele tem esse encontro com os líderes da igreja em Jerusalém, visita a Jerusalém, são 14 anos depois ele subia a Jerusalém, que ele vai dizer, nesse intervalo aí, que tem todas estas questões que nós abordamos aí. A razão da visita de Paulo a Jerusalém, o que nos interessa aqui, ele diz que ele subiu em obediência a uma revelação. Então é notório aqui que a vida de comunhão do apóstolo Paulo com o Senhor Jesus Cristo é que lhe proporcionava da parte de Deus as muitas visões e as muitas revelações, tá? Ele vai falar aqui lá em 2 Coríntios capítulo 1 e capítulo 12, versículo 1, ele fala de visões e revelações. Ele sobe a Jerusalém sob a orientação do Espírito Santo. Não foi uma mera viagem com finalidade para ver os apóstolos em Jerusalém, para que o investigassem e aprovassem o seu ministério. Tá? Entretanto, o Espírito Santo o faz ir para Jerusalém, para que fosse ali confirmada também a sua missão entre os gentios. Vocês sabem, quando Paulo ele escreve a igreja de Éfeso, tá, no capítulo 4, vocês vão perceber que Deus dá os ministros, os vários dons ministeriais na igreja, visando o aperfeiçoamento da igreja para a obra do ministério. Então, o ministério é da igreja, tá? Então, vocês vão perceber a harmonia de Deus, tá? Como Deus ele trabalha com a igreja que Cristo constituiu, do qual ele é o cabeça, tá? Então, como o Espírito Santo
que veio para dirigir a igreja, os crentes em toda a verdade, como ele faz ou como ele trabalha nesse contexto. Então o Espírito Santo é que faz, por revelação, que era necessário o apóstolo Paulo subir a Jerusalém para esta conversa com os apóstolos. Então os líderes, vocês vão perceber que os líderes, eles aprovaram a mensagem, o evangelho que Paulo pregava, bem como o ministério de Paulo. Isso está no capítulo 2, versículo 2, diz assim: Eles expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam da parte de maior influência para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Tá? Então, ele demonstra as características do Evangelho, tá? A teologia, o pensamento do Evangelho, tá? E é aprovado pela igreja. Você percebe lá em Lucas capítulo 13, versículos de 16 a 43, registra o que pôde ter chamado de sermão-chave do apóstolo Paulo, que precede toda a mensagem e o ministério do apóstolo Paulo. Então, seria interessante os irmãos lerem Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dos versículos 16 a 46, que é uma mensagem de Paulo, que é um pronunciamento do apóstolo Paulo. E vocês vão perceber que existem alguns elementos relevantes para a situação focalizada na carta aos Gálatas. Então, primeiramente, nós temos aqui o discurso foi inteiramente judaico. Quando você lê o Atos, capítulo 13, dos versículos 16 a 43, que o discurso de Paulo ali, ele foi inteiramente judaico, além de outros fatos históricos, o veemente apelo à esperança messiânica em primeiro lugar. Daí depois ele vai destacar algumas coisas aqui da significação da ressurreição de Jesus Cristo. Ele vai dizer no versículo 32 do capítulo 13, no versículo 30, melhor dizendo, que a base em um fato histórico confirmado por testemunha. Jesus ressuscitou, é um fato histórico confirmado pelas testemunhas. A base da promessa feita aos pais, a base da profecia preditiva, ele vai dizer lá em 13:33. A ressurreição de Cristo foi apresentada como alicerce da fé. Tá? Então, Paulo, ele aplicou essa verdade pessoalmente na Epístola aos Gálatas, quando ele diz no capítulo 2, versículo 20, Cristo vive em mim. Então ele vai dizer que a ressurreição de Cristo é um fato histórico, ela está baseada nas promessas feitas aos pais, na profecia preditiva no Antigo Testamento e na ressurreição do próprio Jesus Cristo. Então o discurso traçou claramente a distinção entre a justificação mediante a fé e a justificação mediante as obras, sobre as quais os judaizantes em Gálatas estavam querendo ratificar essa doutrina. Então Paulo ele afirma também categoricamente que os gentios devem ser salvos mediante a proclamação do Evangelho, do qual ele era apóstolo dos gentios. Tá? E quando você pega 13:39 de Atos, nós temos o seguinte: e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Ele faz esta declaração aqui. Então a exposição de Paulo não restou dúvida para os líderes lá em Jerusalém, quanto à conversão do apóstolo Paulo, a chamada, a mensagem e o ministério. Tá? E aí vocês vão perceber que nos versículos 9 e versículo 10 do capítulo 2, ele diz o seguinte: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim, Barnabé, à destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios
e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que lembrássemos dos pobres e também me esforcei em fazer. Então vocês vão perceber que dentro desse contexto o apóstolo Paulo, ele dá toda a ideia necessária. Daí vocês vão perceber no objetivo 7, tem essa questão da repreensão do apóstolo Paulo, Paulo repreende a Pedro, porque Pedro ele tinha uma carga de judaísmo muito grande na sua vida, e aí Paulo o repreende ou traz a ele a noção exata do evangelho e como ele deveria se comportar entre os irmãos. E aí depois, por final, ele vai apresentar aí, explicar as suas ações no evangelho, que ele vai mostrar que o resultado desta carta, ela era uma controvérsia dos judaizantes, decorrente aos resultados da sua primeira viagem, e então ele participou do concílio em Jerusalém, vai demonstrar que quando ele escreve esta carta, ele tem todas essas ideias, né? O encontro com os apóstolos em Jerusalém, depois o concílio, e as deliberações que houve desse concílio. Então agora ele vai escrever esta carta e apresentar alguns fundamentos da mensagem que nós vamos estar vendo a partir da próxima aula, tá? Então que Deus em Cristo nos ajude e que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.